Meus alunos e seguidores pediram que eu falasse sobre o dom de profecia. E muitos crentes estavam pensando que eu não creio no dom da profecia. Eu creio, só discordo dos excessos. E explicando sobre os excessos, você sabe, eu sou muito espontâneo. Você está percebendo aqui que eu falo com você, falo com as pessoas nos comentários. Então, às vezes, na tribuna, eu imito uma falsa profecia, um falso comportamento. Aí, na live, ou na aula, eu falei que é assim, gente ouvindo profecia fica assim, para ouvir profecia. Aí, na hora da palavra, um rosto de desânimo. Eu vi isso. Eu já preguei em Tarde da Bênção que fazia o quê? Esqueci o nome dela, só não vou citar o nome dela, mas o nome do profeta é Eliton. Aí ela no Gama, na Tarde da Bênção do Gama. Aí quando chega um Eliton que tem o dom da profecia, que Deus já o usou para mim, quando ele tem o dom da profecia, eu ia pregar. Aí como chegou o Eliton, a irmã dividiu o tempo entre eu e o Eliton. Amém, glória a Deus. E Deus o usou na profecia e eu preguei. Aí acabou o culto, a irmã dirigente lá da Assembleia, do ciclo de oração da Assembleia de Deus do Gama, Distrito Federal, falou assim, irmãos, vamos fazer aqui a fila para vocês receberem oração dos pregadores. Aí na fila do Wellington foi 100 pessoas, na minha foi 10. É normal. Porque quem vai em Tarde da Bênção, irmão, é gente sofrida. É gente que está clamando por uma resposta. E quem tem o dom da profecia, claro, vai alcançar mais esse tipo de gente. E o Wellington, ele sabe, quando ele ultrapassava do limite, eu chamava ele no carro e dizia, cara, não precisa disso não, a cruz é seca, o evangelho é simples, o evangelho não precisa de enfeite, o que tem que ser enfeitado é a mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto, a verdade, quanto mais simples, é impactante. Quando o senhor fala dom de profecia é uma coisa, dom de revelação é outra, correto? Não tem como a pessoa. Explica pra gente. Não tem como a pessoa receber uma profecia, que é uma mensagem dada por Deus, sem ela ter o dom da revelação. Deus lhe revelou algo. E quando ela passa a revelação, se tornou uma profecia. Ela recebe a revelação. Se ela guarda a revelação para si, aí foi uma revelação. Agora, quando ela libera a revelação, aí foi uma profecia. Entendi. Agora, o que o senhor pode dizer, então, quando lá diz que João foi o último dos profetas? Esse é um dos argumentos que se usa para dizer, não existe mais profeta hoje em dia. Isso aí é argumento sensacionista. Vigia, sensacionista. Não, eu tô querendo promover o debate. Como é que a gente pode justificar isso? Então? Ofício de profeta encerrou em João. Do derramamento do Espírito para cá é dom de profecia. O exercício da palavra profética. Ofício profético para uma nação com palavras inspiradas fazerem parte das escrituras, acabou. Agora, o ministério de exercer o dom de profecia ainda existe para nós. Então, aquele profeta que fala para a nação, uma palavra direcionada de Deus, isso não existe mais. Ele pode falar para a nação pelo dom da profecia. Profundo. Isso dá para fazer um debate de 2 horas sobre esse assunto. Já tem um debate lá no YouTube, moço. Eliseu Rodrigues, os dons cessaram? Eu vou assistir para aprender. Voltando para o Sally. Discordo, o dom de profecia é diferente do dom de revelação. Eu vou repetir para ver se o irmão entende. Tá bom? A profecia é uma revelação de Deus. Ô Israel, você está com um problema aí agora. Aí eu chego aqui para você e falo esse problema. Eu revelei o seu problema. Sim ou não? Sim. Mas o fato de eu estar falando, eu estou profetizando. Agora, Deus pode me revelar algo sobre a sua vida e eu não falar. Como eu não falei, eu não profetizei. Me foi revelado para eu orar. E aqui eu falo uma coisa a quem tem dom de profecia. Nem tudo que Deus te revela é para você falar. Posso provar na Bíblia, Israel? Fica à vontade, por favor. Você tem Bíblia aí? Tenho. Deixa eu pegar minha Bíblia velhinha aqui. Porque o cara falou que discorda, então bora para a Bíblia. Aí bora ver se o irmão discorda da Bíblia.
Daniel capítulo 12. Daniel, Capítulo 12, versículo 8. Posso ler? Você acompanha? por favor. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, qual será o resultado final de todos estes acontecimentos? Daniel quer ouvir, quer entender para escrever. Agora, versículo de número 9. Lê para mim, o que o anjo falou para Daniel? Ele respondeu: vai, Daniel, Vaza. porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Acabou. Eu te mostrei o que deu para entender, entendeu. O que não entendeu, agora é pro fim do tempo. Tá fechado, tá lacrado. Você não vai escrever para ninguém. A experiência foi só sua. Mas para ser doutrina, tem que ter no mínimo 3 referências. Bora para a segunda referência. Abra aí, 2 Coríntios. Não, primeiro 1, depois o 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. 4. Versículo Foi 4. arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Paulo recebeu a revelação, mas ele disse: eu não posso contar. Ou Paulo não sabia explicar o que viu, quem leria não seria capaz de entender. Deus me dá uma revelação, cara. Eu posso, perfeição, não ter entendido bem. Como assim? Se foi Deus que revelou? Daniel acabou de falar que ele não compreendeu bem. Segundo Reis, capítulo 4, Eliseu disse: Deus me ocultou. Nem tudo Deus revela. Se o cara revela todo dia, ele é fanfarrão. Se é sobrenatural, não pode ser todo dia, toda hora. Já se tornou algo comum. Então, o próprio Paulo está dizendo: não é lícito aos homens contar. Ou ele não conseguiria expressar, ou o ouvinte não conseguiria entender, ou Deus só revelou para edificá-lo, ou para ele, às vezes, Deus te revela algo só para você interceder por alguém. Então, às vezes, querido, a gente transmite a profecia de um modo que o nosso comportamento em transmitir a profecia gera descrédito ao dom, descredibiliza a própria mensagem, não pelo dom em si, mas por quem ouviu. Terceira referência, por favor, Israel, Apocalipse 10. Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Acabou. Não é para escrever. Ninguém vai saber o que eu revelei para você.